Querido Jesus, obrigado por essa noite de louvor, de adoração. Te louvamos, Deus, por sua presença aqui nesse lugar. Nós podemos declarar, Pai, que realmente ela é real, ela não é uma ideia, a sua presença não é um sentimento, a sua presença não é algo como o coração do homem, a sua presença, ela é constante na nossa vida. E a gente quer, Pai, como igreja, nós queremos te dizer, seja bem-vindo neste lugar, toma o teu lugar de direito, que o Senhor conquistou naquela cruz, que é o trono do nosso coração, que o Senhor receba o louvor de cada pessoa aqui, cada pessoa que cantou, cada filho que se levantou do seu lugar, que aplaudiu, aqueles que estão servindo, aqueles que estão adorando em espírito e verdade, toda a sua igreja aqui, Senhor, os que estão na área técnica, as pessoas que estão servindo na câmera, todas as pessoas que estão aqui, Pai, todos nós somos teus filhos, e nós queremos dizer, seja bem-vindo aqui, Senhor, seja bem-vindo aqui, toma o teu lugar de direito, que o Senhor conquistou naquela cruz. Nós te agradecemos, Pai, pela adoração que aconteceu aqui agora, nos louvores, e também nos dízimos e ofertas, que o Senhor possa recompensar a cada um mediante a sua fé, mediante as sementes que cada um está plantando, Deus, no reino, que o Senhor possa devolver para cada um 30, 60, 100 vezes mais, conforme a tua palavra declara. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Abençoa agora, Pai, a palavra do Senhor na minha boca, que eu possa diminuir, Deus, o Senhor possa crescer aqui neste lugar, que o Senhor receba mesmo, Pai, adoração, louvor e a atenção à sua palavra que será ministrada agora. Afina os nossos ouvidos a teu coração, Senhor, afina. Não deixe a gente ficar desatento agora, não deixe a gente ficar desanimado. Espírito Santo, te peço que o Senhor venha nesse lugar aqui, Deus, e vem retirando todo o desânimo, vem retirando toda a desatenção, vem tirando toda a vontade de ir embora aqui deste lugar. Nós expulsamos qualquer espírito contrário ao Espírito Santo aqui. Você não tem lugar aqui, Satanás. Você não tem lugar aqui, falta de atenção. Você não tem lugar aqui, desânimo. Aqui só há um lugar, um trono, que é para Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós como igreja declaramos isso. Vocês estão aqui, queridos? Vocês estão aqui? Então nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Amém? Amém. Eu queria, a palavra de Deus, ela diz algo muito interessante. Pode continuar aqui, pessoal da banda. Só um pouquinho, fica aqui. Não precisa colocar o instrumento não, só fica aqui. A Bíblia diz que a gente precisa honrar quem honra. Não é assim? Já viram esse texto da Bíblia? Honrar quem honra. Eu queria honrar o Ministério do Louvor aqui hoje. Eu não sei se vocês foram abençoados com a adoração, mas eu fui muito abençoado. Muito abençoado. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui o tempo todo, né? Queria honrar o pessoal da área técnica também, honrar vocês que estão aí, honrar o pessoal que está na câmera, o pessoal da Transmit TV, e dizer, irmãos, que talvez você senta aí, né? Você não vê o trabalhão que esse pessoal tem de chegar mais cedo, né? Eu sou meio suspeito de falar porque eu chego cedo junto, mas para que o irmão tenha qualidade, né, de se sentar e de ouvir uma canção, de talvez estar em casa, né, vendo um streaming no conforto de sua casa. Tem um monte de gente trabalhando e eles fazem isso para a glória de Jesus. E eu queria que, se você pudesse, dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles, pela vida dos leads, pessoal da área técnica. Deus abençoe vocês. Amém? É isso, agora vocês podem ir. É importante a gente honrar, né, as pessoas que nos honram com o seu serviço, né? Amém? Quantos aqui estão felizes nessa noite? Alegres? Pastor, uma pergunta difícil no meio da semana, né? Semana punk, difícil. Você pergunta se a gente está feliz, mas nossa felicidade, ela não está baseada em circunstâncias. A nossa felicidade está baseada em uma pessoa. E qual é o nome dela? Jesus, né? Então, que Deus continue nos abençoando aqui nessa noite. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus aqui forte? Deus está aqui, Deus está operando no nosso coração. Eu quero compartilhar uma palavra bem rápida com vocês hoje, tá? Eu queria a atenção de vocês aqui por alguns instantes.
Deus colocou uma palavra no meu coração, e antes eu queria orar mais uma vez. Se você puder, se você sentir vontade de fazer isso, queria que você colocasse a mão assim no seu peito. É só um símbolo, não tem nada de místico, nada demais, é só mesmo um gesto de dependência, né? Um gesto de dependência. Quando você cantava, né, quem já fez parte aqui do momento cívico na escola? Quantos já fizeram parte disso? Botava a mão aqui no peito, né? Aí cantava, ouviram do Ipiranga as mais plásticas, não é assim? Tem um pessoal mais novo aqui que não vai lembrar, mas antigamente a gente botava a mão no peito, que é a pátria amada. Só que nós temos um Senhor amado, nós temos um Rei, e dele pertence o nosso coração. Então eu queria que você fechasse seus olhos e você falasse algumas palavras para Deus agora. Talvez na adoração você não se conectou, na oração você não se conectou, mas agora você tem a oportunidade de falar com Deus sério agora aí. Se você está frio, fala, eu estou frio, Jesus. Se você está desanimado, diga assim, eu estou desanimado, estou desanimada. Se você está triste, diga para Deus, para o Senhor, não é para mim não. Não precisa nem mexer a boca. Você que está em casa também, em nome de Jesus, faça isso, você que está em casa. Se você está triste, você está sem consolo, você está passando uma situação na sua vida que ninguém sabe, só o Senhor, bota a mão no seu coração agora e diga a palavra certa do seu coração. Diga para Ele, Senhor, esse problema está me incomodando. Senhor, esse problema financeiro está me assolando. Senhor, fulano de tal, não estou conseguindo lidar com essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas súplicas, aquilo que está deixando a gente entristecido. E nós estamos com a mão no nosso coração, porque nós entendemos que o Senhor está aqui, o Senhor está morando nesse lugar. E a gente não está trabalhando com o emocional aqui não, Deus, nós estamos trabalhando com o nosso coração, com o lugar onde o Senhor escolheu habitar, a casa favorita, que muitas vezes está desconsolada, muitas vezes está triste, muitas vezes está apedrejada, e agora nós queremos apresentar o nosso coração diante do Senhor, e te pedir, ó carpinteiro santo, que o Senhor venha a consertar as portas da nossa casa, que o Senhor venha arrumar as janelas, que o Senhor venha, consertar as escadas, esse lugar que o Senhor chamou de habitação, de casa do Senhor, muitas vezes está, Senhor, sem cuidados, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada pessoa aqui, que o Senhor possa curar, consolar, que o Senhor possa trazer, Deus, alento, que o Senhor possa trazer o milagre que cada pessoa precisa aqui, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua cura, nós precisamos do Teu sangue, nós precisamos do acesso ao Pai, que só através do Filho que nós conseguimos. Então, Deus, com a mão no nosso coração, nós declaramos, somos dependentes de Ti. Recebe, Deus, a nossa oração e abre o nosso espírito para a Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Amigos, abram ou acessem as suas Bíblias aí em Isaías, no capítulo 6, no verso 1 a 8. É um texto muito conhecido, né? Quantos aqui conhecem de cabeça esse texto aqui? Isaías 6. É um texto muito conhecido, né? E eu sei que mesmo ele sendo conhecido, o Senhor ele vai trazer uma revelação ao nosso coração, amém? A Bíblia diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então
ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, acho que você já leu esse texto talvez centenas de vezes, conhece esse texto, né? Já viu gente pregar, já leu, já meditou, já viu até canções, né? que cantam essa profecia. E eu não sei se você entendeu o que aconteceu neste ambiente aqui. A experiência que Isaías teve com o Senhor foi algo espetacular. Você já se imaginou, né, eu gosto muito de trazer o texto para a realidade, para a gente entender o que o texto está dizendo e mergulhar no texto. Você já se imaginou, você está aí agora num templo de adoração, nesse lugar se torna um templo de adoração. Imagina você aí no lugar, orando, buscando a presença de Deus, e de repente, você vê os céus abertos, e o Senhor assentado num trono. Eu queria que você imaginasse um pouquinho essa cena. Tem uns que têm uma imaginação um pouco mais fértil, tem outros que vão ver em 2D isso, mas não tem problema. O que importa é que você tente imaginar, você como Isaías, orando, buscando a face de Deus, igual você está fazendo aqui, cantando, adorando no templo. Você imagina os céus rasgarem aqui no meio, imagina, um portal abrir aqui no meio, você vê Jesus sentado no templo, sentado no trono, e a aba das suas vestes arrastando na sua cabeça, assim, ó. Imagina. Imagina, daqui a pouco o ambiente começa a encher de fumaça. Aí você fala: nossa, está pegando fogo, né? Não é fogo, é a Shekinah de Deus. É a presença de Deus, é a fumaça, a mesma fumaça lá, né, de Moisés, quando a coluna de nuvem descia e ele recebia a revelação. Eu faço uma pergunta para você que imaginou, você que está em casa imaginando também. Qual seria a sua reação diante da glória manifesta de Deus? O que você ia fazer? Pensa um pouquinho aí. Porque você acredita que isso é real, amém? É real isso aqui? Isaías teve essa revelação? Sim. Então, Isaías é um homem comum, não é? Nós também somos homens comuns, mulheres comuns. Se coloca no lugar de Isaías. Imagina qual seria a sua reação diante da glória manifesta de Deus. Eu não sei você, mas eu pensei em 2 cenários. Primeiro cenário óbvio é as pernas bambearem, e não dá para segurar, eu vou cair no chão. E a segunda seria, talvez, a de Isaías. Eu estou perdido. Quem sou eu? Quem sou eu para ver a sua glória? Quem sou eu para contemplar a sua face? Me perdoa os meus pecados, eu sou um homem impuro. Eu sou uma mulher impura. Talvez essa seja a sua reação nessa noite. Quem sou eu para estar diante de uma santidade tão gloriosa quanto a de Jesus? Quantos aqui se identificaram com o primeiro cenário? Você bambear a perna aqui? Quantos? Quantos aqui imaginaram o outro cenário? Talvez você tenha mais força que eu na perna, né? De, eu sou pecador. Talvez você se imaginou nos dois, no chão e confessando que você é uma pessoa impura, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos viram o rei. Eu queria dizer para você que um dia isso vai acontecer. Um dia você vai ver Jesus assentado no trono alto e sublime, e a aba da sua veste vai encher o templo. Nós vamos ver isso um dia, ou em vida, ou na eternidade. Quantos podem dizer amém por isso? Mas independente, queridos, independente da sua reação, independente da reação de Isaías, o que importa é o que a glória de Deus fez com Isaías após a visão. Porque ter a visão é muito bom, né? Ter uma experiência sobrenatural é incrível, né? Eu acho que se eu botar o microfone aqui para passar, vocês vão contar algumas experiências sobrenaturais que vocês tiveram, porque eu tive algumas. Mas do que adianta a gente ter uma experiência sobrenatural e a gente não ser transformado? E a gente não ser mudado? Do que adianta ter uma visão espetacular aqui, né, imagina, está aqui na memorial, só quero a ti, nada mais. Aí de repente se abre um portal aqui, Jesus desce, se apresenta, meus olhos viram o rei. E amanhã
você continua do mesmo jeito. E amanhã, gente, aconteceu um negócio muito doido na Memorial, que, Jesus apareceu lá, foi massa. Que bom. E você continua sendo o homem e a mulher de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. E daí? Fez diferença a experiência? Foi só mais uma experiência para contar, talvez até para elevar o status de o santão, o crentão. Né? Então, tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês aí. Coloca na tela para nós, meu irmão. A visão de Deus te faz contemplar a glória de Deus. O que aconteceu com Isaías? Ele teve uma visão, né? Ele viu e por isso ele contemplou. E a palavra contemplar, gente, é muito mais do que você estar diante de uma montanha, sabe? Ou diante de um quadro num museu e você ficar contemplando. Não, a contemplação, ela é uma transferência. Você começa a trazer para você identidade, você começa a entender, nossa, que coisa bela, como eu gostaria de ter aquilo, como eu gostaria de me envolver com isso. Contemplação é muito mais do que assistir. Talvez você chegue num culto como esse, me permita, bota a mão nas minhas palavras, tá bom? Vou usar as palavras do pastor Ederson. Bota a mão nas minhas palavras. Talvez você chegue no culto aqui, só vendo, só está assistindo o outro orar, assistindo o outro adorar, assistindo a igreja servindo a Deus, mas Deus está te chamando para você contemplar a presença. Deus está te chamando para você ter um comportamento diferente na adoração. Deus está te chamando para você ter um comportamento diferente enquanto você ora. E isso não é sentimento, meus queridos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Isso não é sentimento, não. É atitude. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para servir aquele que está sentado no trono e aquele cujas vestes enchem o templo. Talvez você está vindo para cá e quer talvez ter uma experiência neste ambiente, mas Jesus não quer só dar uma experiência nesse ambiente, mas Ele quer preencher este ambiente aí, este local, o seu coração, porque o trono de Deus não está aqui fisicamente, né? Está aqui, gente? Se alguém tem visão aberta espiritual, por favor, ora aqui por mim depois do culto para eu ver, né? Mas a Bíblia diz que você é o quê? Casa de Deus, morada de Deus, certo? Você é edifício de Deus. Então você é morada, você é um templo. No templo tem um trono. O seu coração é o templo de Deus, o seu coração é o trono de Deus. Então, Jesus, ele quer se assentar no trono para ser contemplado e não apenas para ser visto. Porque quando ele começa o texto, Isaías fala o quê? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi. Beleza. Ele podia ter visto e ter ficado naquilo. E aí, vamos usar a versão herege, né? No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono, e aí ele foi embora e acabou. Só vi. Eu não disse, ai de mim. Eu não disse, coitado de mim, eu sou uma pessoa impura, eu preciso da santidade de Deus. Sabe, a contemplação, ela precede o temor, queridos. Dá para entender o que eu estou falando? A contemplação da presença de Deus, se você vem num culto, você está numa célula, você está em qualquer outro lugar, ela precede o temor de Deus. Contemplar a Deus exige temor, respeito, sede, fome. Aí, sabe o que acontece? Estou saindo aqui um pouquinho do texto, o Espírito Santo está falando, eu tenho que falar. Aí o irmão às vezes não consegue ficar 5 minutos orando. Não consegue ler um versículo da Bíblia, porque você não está conseguindo contemplar, você só está olhando o custo. Nossa, que bonito esse texto, sabe, não tem contemplação. Aí nós vamos a um museu, a gente fica emocionado, escuta uma música, a gente fica, nossa, que bela canção, ou a gente vê até os irmãos tocando aqui, pessoas ministrando, e a gente não consegue contemplar, a gente só fica assistindo. Não seja um espectador da presença. Não seja um espectador da presença. Sabe por quê?
Porque um dia Jesus vai subir, e será que você vai ficar só vendo? Jesus vai voltar, vai subir com a sua igreja, você vai ficar só vendo? Ou você vai subir com Jesus, contemplando a sua presença? Não seja um espectador, seja um participante da presença. Às vezes você está vendo um cara aqui com uma oratória ruim como eu, vendo pregar, é um pouco difícil, eu sei que é difícil. Ouvir uma pessoa que não tem uma boa oratória, ou às vezes um som que não está legal, mas nós estamos aqui por causa do homem. Nós estamos aqui por causa de pessoas, nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui para contemplá-lo. Então, independente do erro, independente da falta de capacidade, ou se está quente ou se está frio, ou se é confortável ou não, nós não estamos aqui por causa das coisas, nós estamos aqui por causa de Jesus, estamos aqui por causa da palavra dele, ele tem algo para nos dizer, estamos aqui para contemplar a presença de Deus, que o Espírito Santo possa fincar essa palavra dentro do seu coração, para você contemplar a presença, não seja um espectador da presença de Deus, seja um adorador do Deus vivo, amém? Isaías, depois dessa experiência, queridos, ele nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Eu acho que também nós, né, se passássemos por isso, a gente nunca seria mais o mesmo. E a gente vê uma parte do texto que Isaías foi tocado por Deus. Uma brasa sai do altar, certo? E é colocada onde? Nos lábios, não na boca. E o Senhor fala, isso te tocou os lábios, e agora a sua iniquidade, seu pecado foi perdoado e curado. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma brasa que estava no céu, foi transportada para a realidade da terra, na terra onde Isaías estava. Não sei se você percebeu, mas isso não é um sentido figurado. Literalmente, algo do céu desceu à terra e purificou o pecado de Isaías. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que desceu do céu e tocou a sua vida e te purificou o pecado? Ele é a brasa viva do altar. Jesus é a brasa viva. E ele já desceu, já cumpriu seu papel na cruz e hoje nós temos a oportunidade de, além de contemplar, de sermos curados. Olha que benção. Você é feliz por isso? Eu sou, porque eu não mereço. Eu não mereço isso. Nós também podemos ser tocados pelo Senhor e sermos transformados por sua glória. Ao olhar para o texto de Isaías 6, eu queria extrair alguns ensinos para vocês, para nós aqui. E o primeiro ensino, queridos, é que Isaías ele teve uma nova revelação de Deus. Olha que interessante. Quando ele diz assim, eu vi o Senhor assentado no trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, Deus já se manifestou de várias formas. Deus se manifestou no meio de uma sarça, Deus se manifestou no vento, Deus se manifestou através de uma rocha, Deus se manifestou em vários lugares e ambientes. Mas até aqui, Deus nunca tinha se manifestado como um rei que é santo. Se você pegar lá, Gênesis, Êxodo, todas as manifestações de Deus, nenhuma vez Deus se manifestou em forma corpórea. Porque o que Isaías fala? Eu vi o Senhor assentado, aonde? Num trono, e a sua veste, a aba da sua veste o quê? Enchia o templo. Até aqui, nunca havia sido manifestado uma revelação quanto essa de Isaías. Foi a primeira vez na Bíblia que Deus se manifestou como uma pessoa assentada no trono com roupas. Deu para entender mais ou menos? A santidade e a realeza de Deus, elas podem ser vistas no verso 1, quando Isaías disse, os meus olhos viram o rei, e um trono alto e sublime, e a aba da veste. E realmente o texto nos inspira a olhar para Deus como o Rei Santo. Observe o texto, eu vi o Senhor assentado no trono alto, e a aba da sua veste enchia o templo. Trono e aba de veste são itens de realeza.
Trono e aba das vestes são itens de reis e rainhas. A primeira coisa que Isaías viu e relatou no texto sagrado foi o Senhor assentado e os utensílios de um rei que é santo. Sabe o que isso me ensina? Isso nos ensina que precisamos contemplar a presença de Deus como o nosso rei e o nosso santo de Israel. Se você quer ter uma experiência com o Senhor, seu coração deve estar inclinado a olhar para Deus não como um velhinho barbado sentado com um pedaço de pau para bater na sua cabeça que você errar. Muitas vezes nós temos uma ideia de que Deus é um Deus extremamente punitivo, um Deus que só quer quer ver você errar e quer te punir. Deus, Ele quer governar a nossa vida. E é por isso que Isaías, ele tem essa visão, e é por isso que nós precisamos contemplar Jesus como o Rei Santo, aquele que deseja governar as nossas vidas, aquele que tem o poder de se manifestar, mas para que isso aconteça, a gente precisa contemplar a presença dEle. Parar de chamar de Deus de um Deus distante, um Deus que está longe, não. O Rei Santo quer assentar sobre o trono do seu coração, e Ele quer que a aba da sua veste encha o seu coração, para ele ser cheio da presença de Deus. O segundo ensinamento que nós podemos aprender do texto é que Isaías ouviu vozes que fizeram tremer as bases do templo. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz assim, e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. O que é um umbral, pessoal? Umbral é onde tem a coluna. Você imagina, o templo de Salomão tremendo. Isso não era algo apenas da visão de Isaías. Ele estava sentindo o templo onde ele estava tremer, vibrar, por causa de uma voz, que é a voz de Jesus. O verso, não sei se você sabe, mas lá naquela época o templo era o símbolo da prática religiosa dos judeus. Sabia disso? O templo era o local, o centro da adoração do Antigo Testamento. É nesse lugar que se ofereciam incenso, ofertas e os sacrifícios. O verso 4 de Isaías 6 nos inspira que Deus quer chacoalhar os alicerces da nossa religiosidade. Da mesma forma que Ele chacoalhou o alicerce do templo, que era o centro da adoração do povo daquela época, Ele está chacoalhando os alicerces da nossa religiosidade. Deus está dizendo para nós, eu quero mexer naquilo que está confortável, naquilo que já está bem construído. Eu quero colocar um pano novo num vestido novo. Eu quero colocar vinho novo em odres novos. É isso que essa parte do texto comunica para nós. Deus não quer que a gente seja religiosos dentro de um prédio. Olha aí para cima, por favor, dá uma olhada nesse auditório aqui. Tá olhando? É bonito, né? Está faltando algumas coisas, mas é bonito. Confortável, o ar-condicionado está bom? Você está assistindo em casa, você está gostando, o áudio está bom, está tudo muito bom, né? Só que Deus não quer que a gente fique acostumado com isso aqui. Deus não quer que a gente encare que esse ambiente é apenas neste ambiente que nós podemos encontrar Jesus. Porque Jesus está aqui nessa casa. Amém? Só que Ele não vai ficar aqui depois, não. Vai apagar as luzes, Jesus vai ficar sentado aqui, gente. Domingo está chegando, Jesus, imagina Jesus sentado aqui. Domingo está chegando, eles vão chegar. Aí eles vão me adorar, eles vão ter relacionamento comigo. É isso que acontece, irmão? Quando você levanta, acontece o quê? Jesus vai com você, não vai? Jesus vai te acompanhando para onde você for. Nós precisamos parar, meus irmãos, de apoiar a nossa vida na religiosidade, apoiar o nosso coração nos cultos. O culto é bênção, a palavra é boa, mas você tem a Bíblia na sua casa, você tem o Espírito Santo para levar a sua oração até o Pai, gente. Você não precisa de um barbudo aqui para falar com você, não. É bom ter uma pessoa aqui um pouco mais instruída para,
trazer um pouco mais de profundidade. Mas você não precisa disso para ter comunhão com Jesus. Você pode ter comunhão com Deus. Então deixa o Jesus, a voz do que clamava, chacoalhar os umbrais da sua vida. Em nome de Jesus. Terceiro ensino da visão é que Isaías viu que a casa se encheu de fumaça. Nós já vimos isso em outros textos, né? Quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem descia. Quantos conhecem essa passagem bíblica aqui? Né? A Bíblia relata sobre a Shekinah em vários momentos, e a gente percebe que Deus utiliza muito desse recurso, que é impressionante. Você imagina uma coluna de nuvem descer sobre um ambiente, e Moisés entrar, abre a porta de nuvem, fecha a porta de nuvem e ele fica lá dentro. Imagina, que coisa interessante, né? A parte final do verso 4, e a casa se encheu de fumaça, me inspira a crer que Deus, Ele quer turvar a nossa visão. Porque veja bem, você imagina, quando Moisés entrava dentro da tenda, você acha que ele enxergava alguma coisa, gente? Era de fumaça. Você já entrou em algum lugar com fumaça? Às vezes é o auditório, o pessoal dá uma exagerada na fumaça aqui, fica meio, não dá para nem ver os irmãos direito aqui. Mas você já entrou em algum lugar com muita fumaça, talvez um incêndio, alguma coisa assim, você não consegue ver 1 metro à frente, né? Agora você imagina Moisés entrando dentro da tenda do encontro, você acha que ele estava enxergando tudo? Vocês acham que ele estava vendo tudo? Ele não estava. Ele estava com a visão humana dele turva, sabe por quê? Porque Deus queria guiá-lo no meio daquela revelação. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Muitas vezes a gente quer enxergar, quer entender tudo. Estamos no meio da presença, acontecem algumas coisas, uma palavra vem. Gente, você não vai conseguir entender tudo, mas uma coisa você pode ter certeza, a presença de Deus está aí. Deus faz intencionalmente, Ele turva a sua visão, para que você confie nele de todo o seu coração. Você não precisa entender, você não precisa ver tudo, você só precisa confiar. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não fala, mas, poxa, eu posso imaginar. Você imagina Moisés entrando, aí de repente uma mão encosta na mão dele. Vem aqui, meu filho. Vem andar comigo aqui dentro que eu tenho umas coisas para te falar. Aí você começa a ser guiado pela mão. Senhor, hein, tem algum móvel aqui? Me ajuda aqui, Senhor, para não tropeçar. Não, confie em mim, meu filho. Eu sou a sua palavra, eu sou a sua visão, eu sou seu guia. Deus quer turvar a sua visão para você parar de enxergar por olhos humanos. Somos condicionados a acreditar em algo que podemos enxergar, mas a Bíblia diz o que em Hebreus 11? Que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Para contemplar a presença, para enxergar a Deus, não adianta vir com olhos carnais, você tem que ter olhos espirituais. Para enxergar o que Deus está fazendo, para enxergar onde Deus está te levando. É um passo de cada vez. Todo dia é um dia de permanecer. Vamos, Jesus, quero andar na praia com o Senhor, vamos. Eu quero ir na academia com o Senhor, vou na padaria com o Senhor, vamos juntos. A presença te guia, mas você tem que parar de querer atravessar o Senhor e seguir o seu caminho pelas suas próprias vistas. Deus quer nos inspirar a enxergar pela fé. Amém? Quarto ensino da visão é: Isaías percebeu sua limitação, seu pecado. Olha o que ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Essa foi a declaração de Isaías. Mas Isaías não ficou apenas na lamentação, né? Isaías não ficou apenas na lamentação do seu pecado. Ele não ficou apenas lambendo as suas feridas. Nossa, que pecador que eu sou. Nossa, Senhor, como é que o Senhor pode me amar? Sabe essas coisas? Ah, Jesus, eu sou tão errado, tão pecador. Isaías, ele experimenta um toque santificador de Deus. Ele não fica apenas na contemplação do seu próprio umbigo, mas ele olha e eu vi o Senhor assentado. Então, o que acontece? O texto nos inspira é que Deus não é apenas alguém que dá o diagnóstico de pecado. Deus não fica apenas apontando: adúltero, ladrão, mentiroso, você é isso, você é aquilo. Deus não fica dando o diagnóstico do pecado,
mas Ele também quer trazer perdão e restauração para nós. O Espírito Santo, queridos, aprenda uma coisa, que eu aprendi a duras penas. O Espírito Santo nunca vai te acusar de coisas. Se existe alguém apontando o dedo para você, eu estou falando alguém, não é humano não, tá? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai apontar um pecado com julgamento, mas ele vai te mostrar a sua falha. Olha aqui, meu filho. Isso aqui desagrada o Pai. Olha o que a palavra de Deus diz. Agora, quer ver um espírito de acusação? Pecou de novo, né? Acho que você não é filho de Deus não, hein? Nossa, você de novo não fez aquele documento que deveria ter sido feito. Nossa, você mentiu mais uma vez. Cara, acho que você é filho do diabo mesmo, hein? O Espírito Santo nunca fala isso. O Espírito Santo te convida a ser tocado pelo toque santificador de Jesus. Todos aqui já passamos por acusação, mas a Bíblia diz: ai daquele que levanta a mão contra o ungido do Senhor. Isso não é um texto para pastores, isso é um texto para todos aqueles que receberam a unção do Espírito Santo. Amém? Se você é salvo, se você é remido no sangue de Jesus, você tem o Espírito Santo, você é ungido por Jesus. Então, não cai mais encantamento contra o Filho de Deus, não cai mais condenação contra nós. Amém? Amém por isso? Glória a Deus. Deus quer que a gente reconheça as nossas limitações, o nosso pecado, para que a gente seja transformado por sua glória. O quinto ensino que nós recebemos do texto é que Isaías, ele recebeu uma nova percepção do propósito e do seu ministério. Eu não sei se você sabe, mas Isaías, ele já era um profeta antes dessa experiência. Tem muita gente que fala, não, isso aqui é o chamado de Isaías. Não é o chamado de Isaías, sabia? Isaías, no capítulo 1, já profetizava. Isaías já era um profeta e aqui ele já era bem velhinho. Ele passou por 4 reinados, 4 reis ele profetizou, e um dos últimos era Uzias, que ele profetizava no reino. Todo mundo acha que ele era uma pessoa de uns 32, 35 anos. Não, é um senhor já. Isso nos dá uma mensagem, né? Nunca é tarde para ter uma experiência com Deus, né? Ah, eu já tenho muito tempo de igreja, eu já sou velho de casa. Não, nunca é tarde para um filho de Deus contemplar a glória dele, né? E o profeta Isaías, ele exerceu seu ministério profético durante os reinados de 4 reis, Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu período profético abrangeu aproximadamente 40 anos, desde o último reinado de Uzias até o 14º ano do reinado de Ezequias. Mas o seu chamado foi renovado e o seu propósito se tornou ainda mais claro quando ele teve uma experiência profunda com Deus. Essa foi a experiência mais profunda que Isaías teve durante o seu ministério profético. E, irmãos, eu fiquei assim avaliando, né, esses pontos assim da experiência de Isaías, e a partir do texto eu percebi que 5 coisas aconteceram, 5 coisas sobrenaturais aconteceram com Isaías. Primeiro, que ele recebeu uma nova revelação sobre Deus. Segundo, que as bases da religiosidade estavam sendo estremecidas. Terceiro, ele teve a sua visão antiga sendo confundida, certo? Quando ele estava dentro da Shekinah. A quarta coisa que aconteceu foi que ele recebeu um toque transformador e santificador. E quinto, que ele teve uma nova percepção ministerial. Amigos, quantos aqui gostariam de ter experimentado o que Isaías experimentou? Eu queria, irmãos, de verdade. Seja aqui, seja em casa, seja dirigindo. Dirigindo tem que parar o carro, né? Porque senão ia dar ruim. Mas o Senhor ia guardar também. Mas eu fico pensando um pouquinho aí, queridos. Imagina você num templo, tendo o privilégio de contemplar a presença de Deus. Eu não sei vocês, mas eu desejo que o Senhor faça isso comigo. Muito. E talvez uma pergunta que você está fazendo aí: pastor, como é que eu chego nesse lugar? Como é que eu faço? O Senhor só falou das coisas que aconteceu com Isaías, mas eu quero saber como é que acontece comigo, como é que eu posso experimentar isso? Como é que Isaías pôde ter tamanha revelação,
tamanho toque, tamanha experiência. Eu queria que você lesse comigo mais uma vez Isaías 6:1. Vamos lá? Coloca para mim na tela, irmão. Vamos juntos? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Leia comigo agora Isaías 6:5. Vamos lá? Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu não sei se você percebeu, mas a essência do texto de Isaías comunica uma substituição. A essência desses dois versos comunica uma substituição. Porque quando morre um rei humano natural, algo acontece e eu entro na revelação de Deus como um rei santo. E se a gente seguir essa lógica de que para que algo novo se estabeleça, é necessário que algo velho seja removido. Quem está entendendo aqui? Isaías só pôde subir o nível de revelação, porque ele já tinha uma revelação a respeito de Deus, sim ou não? Ele já conhecia o Senhor. Só que para ele subir um nível a mais dessa experiência a respeito de Deus, só foi possível quando um rei humano morreu. E qual é o nome desse rei? Uzias. Por isso que eu pedi para você repetir, para ver se você entendia. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado. Então, você sabe quem foi Uzias? Já fez alguma pesquisa alguma vez? Que tipo de rei foi rei Uzias? Uzias, ele foi o segundo rei que teve mais conquistas militares depois de Davi. Sabia disso? Foi, abaixo de Davi, ele foi a tampa, assim, o cara mais top de Israel, abaixo de Davi. E eu queria que a gente lesse aí 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 3 a 16, vai contar um pouquinho da história de Uzias. E eu peço a vocês um pouquinho mais de paciência, está acabando a mensagem, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto. É um texto histórico e vai nos trazer muitas características de Uzias que precisa morrer na nossa vida. Vamos lá? Olha só, Uzias, ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Depois ele reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou, tá? Frisar isso aqui, Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Quero frisar mais uma palavra aqui, muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava de agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado, em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. Estou terminando, vamos lá. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos,
atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, quero frisar essa palavra, extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, friso mais uma vez, muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar de incenso. Estava tudo dando certo para esse cara. Ele era um homem inteligente, próspero, super líder, né? Acho que você prestou atenção no texto. Extremamente íntegro. Vamos, projeto, gostava de agricultura, rico. Só que ele começou a se tornar poderoso demais. Começou a subir não só nas escadas da glória e da fama, mas subiu a sua cabeça o orgulho. Eu não vou entrar em muitos detalhes, depois você pode ler em casa, esse texto é incrível. Depois conta como ele foi derrotado. Mas Uzias, ele representa um tipo de pessoa que busca a Deus apenas como meio para alcançar os seus objetivos. Esse é o principal problema do orgulho. Ele faz a gente buscar a Deus como um banco, como um médico, como um psicólogo, como uma pessoa que pode te ajudar. Mas ele não é o seu Senhor. Uzias foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz, está aqui claro, ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. E mesmo assim, ele teve a audácia de entrar no templo e oferecer adoração. Quantas vezes nós aqui, eu me incluo, tá? Bota a mão nas minhas palavras, nós entramos num lugar de adoração como esse, estamos com o orgulho de Uzias dentro de nós e queremos oferecer incenso para Deus. Queremos sentar, orar, queremos cantar, queremos trazer dízimos e ofertas, queremos ter comunhão com as pessoas, mas Uzias está bem vivo dentro de nós. Uzias representa o que temos de pior. Querem ouvir uma má notícia? Poxa, pastor, já tive tantas. Mais uma? Querem ouvir? Todos nós temos um Uzias que mora dentro de nós. Há um velho homem em quem insiste viver. Não sou eu que falei isso, foi o apóstolo Paulo. Mas tem uma frase que eu gosto muito do Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o pai da Reforma Protestante, que vocês conhecem bem. E essa frase está aí na tela. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. É engraçado, mas é sério. Não adianta, queridos. Não adianta a gente ter uma vida religiosa e nós não termos uma vida onde nós estamos olhando para Uzias e falando assim, você precisa morrer. Esse é o ano que Uzias precisa morrer, para que eu veja o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 7, já estou finalizando. Romanos capítulo 7, verso 15 a 24. Se você não tem a Bíblia, nós temos aqui o telão. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem,
o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse texto é muito forte. Esse texto aqui é muito profundo. Quero te fazer um desafio. Chegar em casa, se você for fazer uma devocional, for ler, leia esse texto novamente, para você entender que o apóstolo Paulo não era um super apóstolo, ele era um homem de carne e osso, igual a mim e a você, e que ele nos deu uma grande dica, e eu finalizo aqui essa palavra, dizendo sobre duas leis que atuam em nós. Existem duas leis que atuam na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que primeiro, a lei do pecado em nossos membros, que é a inclinação presente na nossa natureza. Você sabia que você tem uma natureza pecaminosa? Você tem consciência disso? Essa natureza pecaminosa é uma lei que foi conseguida ou conquistada por Adão e Eva. Quando eles desobedeceram, a lei da desobediência trouxe a morte. E hoje nós temos a lei do pecado em nossos membros, que é a inclinação para o mal. E a segunda lei que ele menciona é a lei da mente, que é o princípio sagrado da natureza renovada. Quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo para guiar, para orientar, para governar a sua vida. Você sabia disso? O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus na sua vida. E Ele que quer se assentar no trono da sua vida e governar os seus membros para a glória dEle. Então, há uma guerra dentro de nós, né? Paulo fala, quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo não estava sofrendo de bipolaridade aqui não, pessoal. Paulo estava sofrendo o que você e eu sofremos todos os dias, porque a vontade de pecar é enorme, mas também dá uma vontade de correr para Jesus. Quem tem o Espírito Santo não tem prazer no pecado. Cai, mas se levanta e diz, não, eu não tenho prazer nisso. Eu não quero isso, eu quero Jesus. Se é para a gente ser um crente bipolar, amém. Que seja, para lutar até o fim. Para chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu lutei contra o pecado. Eu lutei contra as leis, contra a lei da natureza pecaminosa que habitava em mim. Eu honrei o seu nome. Eu honrei o seu nome. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, Uzias e Cristo não podem morar juntos no mesmo ambiente. Não dá. Uzias precisa morrer para que a revelação a respeito de quem somos em Deus e de quem Deus é em nós seja experimentada, como você falou que quer experimentar, como Uzias experimentou. Se nós queremos ver a presença de Deus, contemplar, melhor dizendo, nós precisamos deixar Uzias morrer em nós. Eu finalizo essa reflexão com Mateus capítulo 9, verso 16 e 17. Uma frase que, essa frase me persegue, esse texto me persegue. E ele está dizendo assim, Jesus diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se arrebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Todos nós queremos ter uma experiência como Uzias no templo. Mas o rei Uzias precisa morrer primeiro. Todos nós queremos a revelação de Deus. Todo mundo aqui quer. Todo mundo quer ver o Senhor. Todo mundo quer contemplar a glória de Deus. Mas Deus não vai dar algo novo para nós enquanto o velho não for removido. Enquanto a velha natureza de Uzias não for sepultada nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, na forma como relacionamos uns com os outros, a glória não vai se manifestar.
Uzias, ele representa todo o nosso ego que cresce e desenvolve, mas que se perde na autocontemplação e se destrói em sua própria arrogância. Olha para essa frase aqui. Eu quero que você lembre de Uzias aqui. Uzias, ele foi bem sucedido, certo? Uzias, ele tinha tudo. Ele representa que o nosso ego que cresce. Estou falando que você não pode crescer, ter uma faculdade. Não estou dizendo que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter bens. Você pode ter sim. O problema é que essas coisas tomam a gente. As conquistas e as bênçãos de Deus podem se tornar uma maldição se a gente não souber cuidar. Sabia? E aí Uzias começa a reinar. Não, realmente eu sou muito bom, estou muito poderoso, cara. Nossa, eu estou muito boa na oração. Nossa, estou jejuando. Nossa, você tem que ver as minhas empresas. Ó, Uzias começa, tem um lugar aqui para mim. Se tornou muito poderoso. Lembra do texto de 2 Crônicas? Se tornou muito poderoso. Se tornou muito... Olha o peito estufado. Cresce e desenvolve, mas que se perde. Cresça e desenvolva, irmão, mas não se perca na autocontemplação, não. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu luto com isso todos os dias, irmãos. Para não me perder na minha autocontemplação, eu tenho que contemplar a glória de Deus. Os meus olhos são para contemplar Jesus, irmãos. Tudo que nós estamos produzindo nessa terra, tudo vai ser tesouro para ser queimado para o fogo. A Bíblia diz isso. Tudo. O celular que você tem, sua casa, seus diplomas, tudo que você tem, tesouro reservado para o fogo. Mas vou falar uma coisa para você. Se você cuidar do seu coração, para você não deixar Uzias tomar o trono, o ego, você vai preparar um altar de louvor e adoração para Jesus. E quando você se encontrar com Ele no último dia, você vai escutar do próprio Cristo: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu sei que eu não nem parece nem um pouquinho com Jesus. Imagina que Jesus lindão, aquele olho brilhante dele, olhando para você com um sorriso assim, ó. Servo bom e fiel. Serva boa e fiel, minha filha, meu filho, fostes fiel no pouco e não se perdeu na sua autocontemplação. Vem passar a eternidade comigo, vem. Vamos reinar juntos. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não é assim que a Bíblia diz? Se essa palavra foi para você, se é para você, se não for, irmão, glória a Deus, continua Jesus reinando no seu coração. Mas se você sente, você tem que matar Uzias dentro de você. E eu estou aqui também. Fica de pé no seu lugar. Se essa palavra é para você. Estou falando sério, gente. Não precisa levantar. Se não é para você, não levanta não. Ninguém vai te julgar não. Ah, sou melhor. Não, não tem isso. E quem está em pé também não fica achando que ninguém vai te julgar aqui não. Tá? Se você está bem com Jesus, fica sentado. Glória a Deus. A grande maioria está de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que está fazendo esse Uzias aí ficar forte na sua vida. Eu não sei o que é. E eu também não quero saber. Porque já basta o meu Uzias. Mas se você sabe a área onde Uzias está poderoso demais, é hora de você declarar a morte dele na sua vida. Está na hora de você dizer para ele: Uzias, hoje é o ano onde você morre. Hoje é o dia onde você será sepultado. Porque eu quero ver a glória de Deus. Eu quero, como Isaías, ver e contemplar a glória dele. Porque não há nada de bom em mim, Jesus. O bem que eu quero fazer, eu não consigo, Senhor. Porque Uzias fica botando na minha cabeça para olhar para aquele lugar, para aquela região. Então, Senhor Jesus, nós estamos de pé, dizendo para o Senhor: mata Uzias dentro de nós. Crucifica a nossa carne, Senhor,
para que nós possamos ser vivificados pelo Teu Espírito, vivificados pela Tua presença, Senhor. Nós estamos agora, Senhor, apresentando ao Senhor, até na sequidão do nosso coração. Talvez muitos estão de pé aqui, forçando a barra, levantando, falando assim: eu não estou com vontade de levantar, mas eu preciso levantar. Eu preciso dizer para Deus: mata esses Uzias dentro de mim, me ajuda a morrer para mim mesmo, Senhor. Me ajuda a viver para a glória do Senhor, para enxergar onde o Senhor está sentado. Eu quero enxergar o Teu trono, Jesus, o Teu trono alto e sublime, a Tua presença, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a honra, Jesus. Uzias quer tomar a Tua glória, Senhor. Uzias quer tomar a Tua honra. Uzias quer tomar o Teu trono. Mas essa noite eu declaro: Tu que estás assentado no trono, ó poderoso de Jacó, nós declaramos nessa noite: vem derrubar os tronos do nosso coração. Vem derrubar, Deus, os Uzias que ficam tomando o reinado do Senhor, ficam tomando os tronos. Deus, derruba na vida de cada pessoa aqui, a começar na minha, todo Uzias que se levanta contra o Senhor e contra a Tua palavra. Nós estamos de pé, de livre e espontânea vontade, declarando para o Senhor: mata Uzias neste ano, Senhor. E eu falo ano, Senhor, sentido figurado, porque o ano aceitável do Senhor é agora. O ano aceitável do Senhor é hoje, agora, às 9h01 da noite. O ano aceitável do Senhor é agora. Derruba, Senhor. Começa derrubando todo preconceito, toda avareza, todo espírito contrário, tudo aquilo que dá inveja, tudo aquilo que traz orgulho exacerbado. Começa a derrubar isso na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Toda insensibilidade, todo espírito altivo, sai em nome de Jesus. Toda carnalidade, toda sexualidade exacerbada, toda mentira, toda inveja, todo sentimento de vanglória, Deus, leva embora isso da minha vida. Você pode dizer isso para Ele? Leve embora agora, Senhor. Agora, eu estou rendido aos Teus pés. Como Isaías, eu quero declarar: ai de mim, Senhor, ai de mim. Você pode dizer isso bem baixinho para Ele? Ai de mim, Senhor, eu sou um homem ou uma mulher de lábios impuros, Jesus. O Espírito Santo está fazendo uma coisa muito forte aqui. Não sei se você está percebendo, mas tem um ambiente de arrependimento aqui nesse lugar. E se eu fosse você, eu entrava nele, não ficava fora não. Vamos entrar nesse lugar, queridos, lugar de arrependimento. Não é por gritaria, não é emocionalismo, é o Espírito Santo que está tocando aí, não sou eu. Posso te garantir, eu não tenho esse poder nem de fazer comigo mesmo. Se você está sentindo algo aí, eu posso te garantir pela palavra, é o Espírito de Deus que está aí, ó, batendo na porta do seu coração e dizendo para você: deixa eu entrar, deixa eu cear com você, deixa eu entrar nesse lugar, deixa eu sentar nesse trono. Porque muitas vezes o rei Uzias é você mesmo. Você não está deixando Jesus entrar. Todos estão com os olhos fechados aqui. Vou fazer um apelo de salvação aqui. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, todos estão de olhos fechados. Ninguém vai olhar para ninguém aqui. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse sua mão onde você está. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, levante suas mãos. Deus te abençoe. Se alguém mais gostaria de receber Jesus como Salvador e Senhor, seu nome foi escrito no livro da vida, tá, irmã? Você que levantou a mão, seu nome está escrito no livro da vida, o sangue de Jesus. Deus te abençoe, irmã. Receba Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Receba Jesus. Quantos mais querem receber Jesus aqui? Uzias está morrendo aqui nesse lugar, queridos. Jesus está sendo o Senhor aqui dessas vidas. Quantos que gostariam de receber Jesus? Você nunca confessou Jesus, nunca falou assim: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você não fez essa oração, você tem a oportunidade agora de fazer isso. Você que está em casa também, em nome de Jesus.
Você que está em casa, quer receber Jesus como Salvador, escreve no comentário, confessa publicamente: Jesus, você é meu Senhor, o meu Salvador, eu te recebo na minha vida agora. Jesus também pode salvar via internet, querido, você pode crer nisso. Quantos aqui querem receber mais Jesus? A porta está aberta, escancarada, Jesus está salvando nessa noite. Quer receber Jesus? Levante sua mão. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Vamos todos nós orarmos para finalizar o culto. Querido Deus, nós queremos apresentar o nosso coração, a nossa vida diante do teu altar. Queremos declarar, Pai, que entendemos a sua palavra. Ela foi clara, objetiva. E eu quero dizer para o Senhor que esse coração aqui, ele tem um trono. Ele tem um trono e esse trono pertence ao Senhor. Eu não quero mais esse trono para mim. Querido, mesmo se você não tem vontade de fazer, você está sentindo que tem que fazer, faz, pode fazer. Jesus vai fazer a boa obra na sua vida. Fala assim: Jesus, toma o trono da minha vida e reina, governa. Todo resquício de Uzias, Senhor, saia da minha vida, para a glória do teu nome. Reina sobre mim, governa a minha mente e o meu coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Glória a Deus. Que o Senhor possa te acompanhar para onde você for, para sua casa. Tem gente que talvez vai até tirar uma noite para estudar aí, né? Tem um pessoal que está estudando para concurso. Que Deus abençoe você, que te leve em paz e segurança para sua casa. Você que nos acompanha também via internet, Deus abençoe. Coloca nos comentários se você recebeu Jesus. Deixa a gente saber que você recebeu Jesus, para a gente entrar em contato com você e abençoar a sua vida de uma forma mais especial. Deus abençoe a todos, boa noite e até mais. Não entendo o meu próprio agir. Tua graça, o que seria